noite. Olha que maravilha, hein? Hoje, festa do peão em Guapiaçu, show da Maiara e Maraísa, mas olha, vocês estão firmes, né? Isso é muito bom. A gente agradece a presença e agradece também o Antônio Carlos Parreira, que está trazendo a mensagem da noite. E ele está bem equipado aqui, viu, gente? Acredito que nós vamos ter mais uma aula, né? Às quintas-feiras aqui a gente tem tido umas aulas maravilhosas. E eu tenho certeza que será mais uma, né? Para a gente levar bastante reflexões para a nossa casa e abrir nosso coração, nossa mente e começar a exercitar um pouquinho, né, daquilo que essa doutrina tem trazido para nós, né? Olha aí, chegando mais gente, olha que alegria. Boa noite. Olha, que bom. Bom, vamos aos recadinhos, né? Bom, nós colocamos ali, gente, um Pix da nossa instituição, tá? Quem puder colaborar, nós agradecendo, porque nós temos algumas despesas fixas aqui na casa, né? Que é a limpeza, é a energia, nós temos a evangelização, tem o lanche das crianças, tem a sopa que a gente entrega pronta no Marmitex e outras coisas, né? Além da cesta básica que a gente faz para as famílias, a gente está entregando em torno de 30 cestas, tá? E nós também temos o nosso projeto de bordados aqui, e funciona assim: no sábado é o projeto e a evangelização, o outro sábado é a sopa, tá? Então, para a gente manter todo esse trabalho, a gente precisa da colaboração, porque a gente não tem verbas. De vez em quando a gente faz algumas promoções, mas nós precisamos reformar a nossa cozinha e a varanda, que já passou da hora. E acredito que nós vamos ter um probleminha também aqui na parede, aqui, que nós fizemos não faz muito tempo, mas parece que faltou cimento. E nós vamos ter que mexer ali, porque o telhado já está, a parede está abrindo do telhado, né? Então, a gente precisa, o dinheiro dessas promoções a gente está tentando para ver se reforma. Já fizemos 2 orçamentos aí e tá meio complicado. Mas o importante é assim, gente, ó, pode ser 5, 10, 20, o que vocês puderem colaborar para nós faz uma diferença enorme. Tá? Eu lembro quando a Madre Teresa fazia as campanhas dela, e uma vez ela foi interrogada, que falou assim: o que a senhora acha que a senhora faz com dólar, né? Que ela recebia doações de dólar. E ela falou que, né, que $1 que ela recebia salvava uma vida no trabalho dela, fazia uma diferença enorme, né? E eles perguntaram assim, de uma forma menosprezando, né? Porque ela teve que enfrentar até um preconceito, porque ela era uma mulher pequenininha, branca, na Índia. Até lá ela teve que vencer, tá? Mas depois, né, graças a Deus ela conseguiu, ela não desistiu. E, então, gente, toda contribuição é igual o tempo de serviço. Sábado teve uma pessoa que veio e ela falou para mim assim: nossa, Lu, eu fiquei pensando, eu vou ou não vou? Mas a Lucy fala, vem, meia hora faz a diferença. Para nós que estamos aqui trabalhando, você não imagina como que meia hora faz a diferença de uma pessoa a mais aqui. E esse sábado ela veio, hoje ela não está aqui, mas esse sábado passado ela veio e ela que ajudou a entregar, separar o leite e entregar para as famílias que estavam aqui. E nós estávamos com bastante serviço, organizando bastante coisa. Então, assim, a meia hora que ela fez, que no final ela falou, nossa, realmente, meia hora fez a diferença, agilizou. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu vou falar meia hora, né? Acho que... Mas, gente, vocês não sabem o valor que tem para nós que estamos aqui, tá? Meia hora pode fazer um milagre da nossa vida, tá bom? Então, fica o convite, sábado tem sopa. Quem puder contribuir a partir
partir das 9h30, nós estamos aqui no Fonte de Luz, tá? Então, fica aí o convite, ficar os legumes, depois, quem puder vir às 9h30, pode vir às 11h30, que tem, né, a gente prata, sopa que quer coloca na Marmitex, também precisa, porque os 2 últimos sábados, nesse horário, a gente estava em bem pouquinha gente. Mas graças a Deus, sempre dá tudo certo, né? Então, mas é uma oportunidade, gente, dessa moeda tão preciosa que é o tempo. Tá? E o valor de você doar o seu tempo no trabalho, assim, é só Deus para mensurar. Tá? Porque vai depender do amor que você vai colocar nessa meia hora que você vier aqui. Tá? E aí, outro convite, na próxima quarta-feira nós vamos iniciar a última turma desse ano da Oficina do Sentimento, que é um curso maravilhoso que nós trouxemos lá do Eluz em 2007, e nós vamos agora para a 45ª turma. Olha que bênção, tá? Então está aberto o convite para fazer, assim, são aulas, né? São 14 semanas que a gente vai focar na gente, para entender aí sentimentos, pensamentos, algumas emoções que a gente carrega, que a gente não queria mais, mágoa, culpa, perdão, auto-perdão, orgulho, humildade. Cada aula vai tratando, né? É um curso muito bem elaborado, foi elaborado pelo professor Rodrigues, tá? E a gente trouxe para cá e termina uma turma, a gente já começa a outra. E é maravilhoso e muito gratificante. Então fica o convite, quem já fez, quiser fazer novamente. É só vir a inscrição aqui no dia mesmo, tá bom? Então, agora a gente vai fazer a prece. Alguém se habilita para fazer a prece? Tia Maria, não quer vir? Eu esqueci de lembrar o nome. A senhora quer fazer a prece? A senhora faz a prece? Pode ser, né? A Dona Áurea, que é nossa querida, tá? Ela vai fazer a prece agora. Ela vai fazer um Pai Nosso para nós iniciar, tá? Gratidão a Deus, principalmente por ela estar aqui conosco. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, Senhor, como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de tudo, porque teu poder, o reino e a glória para ti. Que assim seja. Parreira. Vamos ver onde você vai ficar, né? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração e também uma escola de aprendizado do Espírito. Onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Então, em nome desse querido mestre nosso, também conhecido como irmão maior, que hoje nós cá estamos. Que as nossas mentes e os nossos corações possam estar receptivos à lição que será apresentada. A mensagem de hoje, ela não possui nada de diferente de tantas outras que por aqui passaram. O que nós vamos fazer é relembrar Jesus, tocar em alguns detalhes que passam por nós despercebidos e ir sedimentando
as informações deixadas pelo Mestre. Ou seja, sem nenhuma novidade. Todos nós, aqui presentes, sem exceção, estamos na condição de aprendizes do Evangelho, inclusive este que vos fala. E eu gosto de citar uma frase do Dr. Bezerra: que Jesus seja a nossa inspiração e Kardec a luz dos nossos raciocínios. Vocês receberam um papelzinho aí? Todos receberam? Pois bem, aqui está citado alguns dos defeitos que nós possuímos, todos nós, né? Eu vou citar uns 3 ou 4 aqui só para a gente seguir adiante. Aqui fala orgulho, ciúme, inveja, mentira, desonestidade, falcatrua, mágoa, rancor, injúria, desprezo, xingamento, palavrão, fofoca, egoísmo, piadas, vícios de todos os tipos, gestos, cobiça, ambição, vaidade, impaciência, calúnia, falsidade, e vai por aí afora, incluindo os 7 pecados capitais. Nós iremos citar somente alguns aqui, para que possamos entender a mensagem de hoje. Porque Jesus disse para nós o seguinte: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente tem que procurar conhecer. E a doutrina espírita é a doutrina do esclarecimento. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem intitulada O Homem de Bem. E essa mensagem, ela é muito rica em detalhes. E é justamente para os detalhes que nós vamos chamar a atenção de todos nesta noite. Nesse contexto, no assunto em pauta, capítulo 5 do Evangelho, é isso, né? É isso? Capítulo 17 do Evangelho, é isso? E tem essa mensagem muito rica em detalhes, como eu disse, e nós vamos chamar a atenção para eles. E nesse contexto, detalhes para nós serão considerados o quê? Atitudes nossas que nós não prestamos atenção e muito menos nós damos o valor que eles merecem. Os detalhes possuem grande influência nas nossas ações diárias. Por isso que Jesus pediu para a gente orar e vigiar. Ele pediu para a gente rezar e pediu para a gente prestar atenção. Atenção no quê? Em tudo que acontece do nosso lado. E mulher é cheia de detalhes, tudo combinando. É brinco com tiara, bolsa com sapato, cinto com blusa, roupa de marcas, elas conhecem de longe. E o homem diferente não. Parece um carro novo, uma moto nova, ele também quer saber. Quem comprou um carro usado ou quem vendeu um carro usado já ouviu a pergunta ou já fez a pergunta: o carro tem algum detalhe? Ou seja, esse carro foi batido, de quem foi esse carro? Aí o vendedor te apresenta 2 carros. Olha, tem esse carro aqui, chegou para nós, o carro está bom, né? A gente não conhece a procedência, né? Nós ligamos no mecânico, está perfeito. Tem esse outro aqui, único dono, revisão feita nas agências, né? Baixa quilometragem, é um detalhe. Tem outro valor. Então, quando alguém pergunta o carro tem algum detalhe, está perguntando: esse carro bem feito, foi batido, não foi? Hoje nós vamos no mercado, o que a gente vê? As pessoas olhando o quê? Data de validade. Se tem açúcar, se tem sal, onde que foi feito, quem foi que fez.
Entendeu? Ou seja, o detalhe passou a ser muito importante na nossa vida. O detalhe faz a diferença porque ele valoriza ou ele desvaloriza, quer seja um bem, quer seja pessoas. Todos nós aqui conhecemos a gravura do Charlie Chaplin, né? E a gente conhece aquele jeitinho dele também, da bengalinha, do chapéuzinho, do bigodinho. Se você tirar o chapéu do Charlie Chaplin, ele vai ficar a cara do Rufo. Pois o chapéuzinho, Charlie Chaplin. Faz muita diferença, não faz? E é um detalhe. E Jesus foi o mestre dos detalhes. Marta, Marta, você está perdendo a melhor parte. Marta foi reclamar com Jesus que Maria não estava ajudando ela na cozinha, porque Maria estava grudada nele ali aprendendo. Ela foi reclamar com Jesus, não vai mandar a Marta trabalhar comigo? Marta, Marta. Está lá no livro do Anônimo. Olhai os livros do campo. Prestem atenção como são lindos. Olhai e vigiai. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como eles. Se quiserem tirar a capa, entregue também a túnica. Detalhe, o óbvio da viúva, ela deu 2 moedinhas. Mestre, mas como que ela deu mais que todo mundo? Ela deu tudo que ela tinha. Detalhe. Então, o detalhe e as pequeninas coisas fazem parte da nossa vida a todo momento. Só que tem um detalhe, a gente não presta atenção nisso. O detalhe na nossa vida é igual dente. A gente só percebe quando dói. Então, o objetivo nosso hoje é o que é? Começar a prestar atenção nos detalhes. Um detalhe para a nossa vida correr melhor, como diz o Paulo. Então, as palavras detalhes e defeitos morais serão os xodós desta noite, que nós vamos citar várias e várias vezes. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. O que é uma coisa pura? Uma coisa pura é uma coisa sem mancha, sem vícios e sem defeitos. Uma mancha, por menor que ela seja, ela é uma mancha. Um vício, não importa qual seja, é um vício. E quando nós falamos em vício, logo vem à nossa mente o quê? O álcool, o tabaco e as drogas. Mas não, tem tantos outros vícios. Nós temos o vício da fofoca, da TV, da academia, da bike, o vício da caminhada, o vício da corrida. Então, qualquer imperfeição é um defeito. Um valor monetário, por menor que esteja, é um valor. É meu, é teu, é do outro. E o Evangelho fala em centavos. Qualquer comportamento negativo, qualquer pensamento inferior, qualquer gesto negativo é considerado defeito moral. Mas como que eu devo entender como um defeito moral? Se tem tantas coisas, igual nós já citamos aqui. Tudo que foge do que nós chamamos de linha ou faixa do equilíbrio é um defeito moral. A gula é comer demais. A bulimia, comer de menos. Atingir o quê? Os extremos. A avareza, você não se contenta com o que tem. A luxúria, você tem um amor exagerado pelo supérfluo. Trabalhar demais é um defeito moral. Não fazer nada é um defeito moral. Querem ver um defeito moral que passa despercebido para nós? Se eu perguntar aqui para vocês, eu acho que não vou perguntar. Se alguém aqui se considera uma pessoa honesta, eu tenho certeza que todos nós vamos levantar a mão. Por quê? Porque nós temos o quê? Um conceito de honestidade. Todos nós temos. Né? Agora, vamos para o detalhe. Nós saímos do geral, vamos para o detalhe. O programa que você tem no seu computador é original? Você nunca colou numa prova? Você já tirou xerox de um livro ou parte dele? É crime. Você nunca comprou um CD pirata? Como você nota? Principalmente profissional. Fui no dentista hoje, fez orçamento e falou para mim, você vai querer como sem nota? Qual que a gente escolhe? Porque tem outro valor. Então, esse questionamento que eu estou fazendo não é para fazer um julgamento, não é para julgar.
quanto seguidores do Cristo. E procurar o quê? Errar o menos possível. Porque errar, nós sempre vamos. Qual que é o segredo? Errar menos. Pai, telefone para você. Filho, eu falo que o papai não está. Belo exemplo para uma criança que está em fase de aprendizado. Belo exemplo para o Espírito que veio sobre os nossos cuidados para se curar das enfermidades morais. Que exemplo que nós estamos dando. Não sei se isso acontece muito hoje, mas acontecia muito quando eu trabalhava no banco. Você se compromete e você compromete o profissional quando você pega um atestado falso. Eu mesmo, na sequência bloqueira, peguei muitos atestados para ir para a praia. Eu digo que era para essa consequência, não sei não. Por quê? Quando você pede um profissional para um atestado, porque agiu sem pensar. E o que essa conduta pode acarretar, somente a justiça divina é que vai dizer. Agora, que não é correto, todos nós sabemos. Existe uma lei que é chamada lei de choque e retorno. Nós vamos receber de volta tudo que nós demos para os outros. Tudo que nós demos para a natureza, tudo que nós fizemos para os animais. O universo nos devolve tudo que nós mudamos para ele. Você joga um lixo na rua, vai ter que lixo nos rios, vai por meias águas. Cortar as árvores ribeirinhas, os rios secam. Eu estive lá no Rio São Francisco. Se vocês verem uma determinada parte dele lá, não. A gente foi atravessar o rio de barco, no meio do rio nós temos que descer da canoa, porque a água batia na canela. Se a gente não descesse, não seguia a viagem. Então, são simples detalhes que nós temos que analisar. Tudo que agride, tudo que prejudica, tudo que destrói, toda lei, todo regulamento, todas as regras ou normas de conduta que não são obedecidas e nem respeitadas são consideradas defeito moral. As leis, regras, regulamentos ou normas de conduta, elas existem, sabe para quê? Para consertar os nossos defeitos morais. Pessoas se vendem para não ver aquilo que viu, ver aquilo que não viu. Inventam coisas para que uma mentira se torne verdade e uma verdade se torne mentira. Assim somos nós. Depende do quê? Das pessoas que estão envolvidas. Se é um parente nosso, se é um amigo do coração, se é uma pessoa que a gente gosta muito. Sempre que nós furamos uma fila, alguém está sendo prejudicado. Sempre. Porque alguém ficou para trás. Ah, mas eu estou com pressa. Bom, tudo bem. Se você tem um horário a cumprir, os outros também têm. Isso tem não. Respeito. Por isso que o título dessa palestra é o Homem de Bem. Então todos nós devemos obedecer à lei do respeito. Quem vive a lei do respeito, respira o Evangelho. Respirar o Evangelho é se colocar no lugar do outro. E nós temos uma dificuldade muito grande de se colocar no lugar do outro. E tem uma pergunta que nós deveríamos fazer sempre. E se fosse comigo, como que eu iria me sentir? Se fosse com meu irmão, meu pai, com a minha mãe, que estivesse acontecendo isso, com a minha esposa, com meu esposo. E se fosse eles, como que eu agiria? As redes sociais têm nos comprometido por demais. O que mais tem aparecido nas redes sociais são as fofocas, as mentiras, as brigas, os ódios, as discórdias. Língua comprida e dedo comprido é a mesma coisa. Porque quando tinha o WhatsApp, o dedo e a língua estão muito inclinados. E o fofoqueiro, o mentiroso, ele é preocupado com a vida dos outros. Por quê? Ele gosta de ficar em evidência. E aí eu falo que o fofoqueiro é igual o sapo.
tem a língua comprida e vive na lama. Porque sempre que nós enlamearmos a vida de uma pessoa, a primeira é a nossa vida que está sendo enlameada. O livro Céu e Inferno tem uma mensagem do Espírito de José André, que depois de 22 anos de desencarnar, ele manda um recado para sua neta, falando: minha filha, do lado de cá, tem muita gente sofrendo por causa da língua. Deve ter um objetivo essa mensagem para a neta, né? Então, o Evangelho é puro código moral. Se existem as leis dos homens, que são os livros de direito e os códigos penais, etc. e tal, que são os humanos, o Evangelho é puro código moral. Às vezes, o que a lei dos homens não pega, a lei divina pega. Então, o Evangelho é puro código moral, e a essência do Evangelho são o quê? As nossas normas de conduta, que nos ensina a viver melhor. O Evangelho nos ensina a ser o mais feliz que nós pudermos, ainda neste mundo, mesmo sendo ele de provas e expiações. Os Espíritos nos dizem que nós estamos encarnados com a seguinte finalidade: aparar arestas, se acertar com as pessoas e consertar os nossos defeitos morais. Nós não viemos a esse mundo para outra coisa a não ser para trabalhar as nossas imperfeições, quais delas? Principalmente na área ou no campo da moralidade. Sermos médicos, dentistas, mecânicos, advogados, fundar centros espíritas, isso é de só menos importância. Porque tudo isso é uma consequência e faz parte da vida. Nós nascemos com a finalidade de evoluir, tanto material quanto espiritualmente. A questão 860 do Livro dos Espíritos nos diz o seguinte: fazer o bem é nosso objetivo único. Então, uma humilhação, uma angústia, uma ansiedade, depressão, tristeza, ódio, mágoa, os melindres são sintomas de defeitos morais. Fazem parte do planeta que nós habitamos e nós temos que procurar corrigir aos poucos, porque é para isso que nós estamos aqui. O veneno dos defeitos morais é aos poucos minando a energia de todos nós. Quando a gente tem muito defeito moral, a gente vai ficando definhado, nossa imunidade vai baixando e a gente fica o quê? Doente. Aparece doença de todos os lados. E a gente corre para cá, corre para lá e nada de curar. Porque a cura está dentro de cada um. Mas nós não estamos preocupados em curar. Nós estamos preocupados com a vida dos outros. Estamos preocupados com as redes sociais. Não estamos preocupados com o Evangelho, o que a doutrina espírita fala para nós. O que eu estou falando poderia ser por qualquer outra religião, mas como nós estamos no centro espírita, nós entendemos que fala da doutrina. Então, de posse dessas informações, o correto seria a gente fazer um balanço das nossas vidas. Ser cada dia melhor que o anterior deve ser a nossa meta. O detalhe do sucesso não só é o esforço. Quando uma doença ou um problema surge, sabe o que é? É Deus fazendo um convite para que nós repensemos como nós temos conduzido as nossas vidas. E se necessário for, nós temos que fazer mudança. E a doutrina fala para nós que uma vez curados das nossas imperfeições morais, as nossas dores e os nossos problemas vão embora. Quem falou isso para nós? Jesus. Ele curava as pessoas que depois ele falava o quê? A tua fé te curou. E não parava por aí, ele acrescentava: vá e não peques mais. E continuava: para que coisa pior não te aconteça. Então, as coisas ruins que acontecem na nossa vida é culpa dos nossos pecados. E o processo de cura começa quando nós tomamos a decisão de mudar de vida. A estrada da nossa vida é como
outra estrada qualquer, cheia de retornos. Se nós chegarmos à conclusão que nós estamos na contramão do Cristo, retornemos e procuremos um outro caminho. Nem sempre engatar numa ré significa voltar, diz o poeta. Se a gente achar que precisa dar uma ré, não dá. O que vai diferenciar é a velocidade que a gente vai imprimir para voltar. E aí é que está o detalhe: esforço. Quanto mais esforço para se tornar uma pessoa melhor, mais rápida é a nossa evolução. E mais rápido nós vamos ser felizes. Depende única e exclusivamente de cada um de nós. Já pensou se a nossa felicidade fosse depender dos outros? Seria muito bom se no retorno para a casa do Pai, porque todos nós vamos retornar, nós encontrássemos as portas abertas. E a notícia para nós não é muito boa. O Dr. Bezerra fala para nós que a maioria dos espíritas chegam no plano espiritual e encontram as portas fechadas. Ele fala porque não prestaram atenção aos postulados da doutrina espírita e nem nos alertas que Jesus fez. Orai e vigiai. A nossa vida funciona como mais ou menos uma cancela de um pedágio. Se você cumprir com o dever, a cancela se abre. Mas acontece que nós somos imediatistas. A gente quer que as coisas aconteçam a toque de caixa. A gente pediu, tem que ser atendido. Todos nós almejamos o céu, mas ninguém quer morrer. Todos queremos nos curar, mas ninguém quer se tratar. Todos queremos ser felizes, mas ninguém quer promover felicidade alheia. Por isso que muitas vezes um relacionamento não dá certo. Eu vou me casar porque fulano vai me fazer feliz. Se todo mundo pensasse, eu vou me casar porque eu vou fazer fulano feliz, as coisas mudariam. Porque um está pensando em fazer felicidade do outro. Quando nós nos despertarmos e tomamos consciência que nós precisamos mudar, nós queremos que os nossos resultados sejam imediatos. Né? Mas não é assim que as coisas funcionam. Os resultados vão acontecer na hora que nós precisarmos e na hora que nós merecemos. O tempo de Deus é diferente do nosso. O relógio de Deus não possui ponteiro, nos orienta o Jorge Lara. Deus tem urgência, mas Ele não tem pressa. E dentro de cada um de nós estão as raízes de todos os males que nos acometem. A função dos problemas e da dor é uma só: despertar a consciência de cada um para que alguma mudança seja feita. A dor é um alarme que soa na hora exata, nem 10 minutos para lá e nem 10 minutos para cá. A dor é uma arma poderosa que Deus tem em mãos e que nos alerta. Sempre que nós permanecermos na contramão do Cristo, o alarme vai soar. O alarme possui nomes: dores e problemas variáveis. A dor tem a função de nos acordar. A dor tem a função de nos cutucar para o despertamento. Essa é a linguagem que nós entendemos, a linguagem do sofrimento. Infelizmente. É castigo? Claro que não. Não é castigo. Deus não castiga. É colheita. É reparação. É reconstrução. Daí a necessidade de nos policiar. Não tirar o pé do Evangelho deve ser a nossa meta. Qualquer gesto nosso com a intenção de prejudicar ou ofender alguém é um defeito moral. E o gesto é uma semente que produz sempre. Gestos são cargas de quê? De energias, que podem ser positivas ou negativas. E quando nós plantamos, vai vingar. E a colheita é obrigatória. Aí vocês podem até pensar: porque esse cara está viajando. Eu saio lá da minha casa na quinta-feira, cansado. Ele vem falar de gesto para mim, um simples gesto. Aí eu respondo para vocês: sim, eu estou viajando. Só porque vocês não sabem, é que eu estou te falando com Chico Xavier e André Luiz. Cada gesto é uma semente que produz sempre, não falha. Segundo a natureza que lhe é própria. Está lá no livro Carta do Coração. E aquele que disser raca o seu irmão, merecerá ser condenado ao fogo do inferno.
Jesus falou. O que é raca? Raca é um gesto de você olhar para a pessoa e cuspir no chão. Como quem diz, essa pessoa não vale nada. É um gesto. Condenado ao fogo do inferno. Então vamos, a partir de hoje, ter mais cuidado com os nossos gestos e as nossas indiretas. Nossas indiretas, às vezes, a gente machuca pessoas, querendo machucar indiretamente. Nossa, mas tem cor de esmalte que nem deveria ser fabricado, né? Pessoa coloca a mão lá na verdade. Já viu isso aí, não? Nossa, tem cada corte de cabelo, né? Só para a pessoa escutar. Isso é gesto. E o Chico dizia: eu fico muito triste quando alguém me ofende, mas eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar pessoas não é legal. Então a palavra-chave é ficar atento para respeitar mais e menos. E o segredo de tudo o que é? Pequeno detalhe: esforço. Qualquer esforço? Não. Esforço constante. Quando nós começamos a melhorar, o universo começa a trabalhar a nosso favor. Começou a melhorar, as coisas começam a acontecer. É como uma tomada de energia. Uma vez conectado, os benefícios começam a chegar. E o universo nunca diz não. A palavra não jamais fará parte do dicionário do universo. O universo sempre vai dizer sim. Quando você pensa qualquer coisa, sim. Hoje o meu dia vai dar tudo errado, sim. Hoje o meu dia será um sucesso, sim. Essa é a língua do universo. Então, cuidado com os pensamentos e as palavras, porque tem poder. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em combater as más tendências. Maus pensamentos, xingamentos e palavras negativas fazem parte das más tendências. Quando Kardec disse combater as más tendências, ele falava de se buscar a verdadeira felicidade. A mesma felicidade que disse Jesus. E que cabe a cada um de nós construir. Aquela que as taças não corroem, os ladrões não roubam e as ferrugem não consomem. Esse é o verdadeiro tesouro que nós devemos sempre buscar. Fazer o bem sempre, o mal nunca. E fora da caridade não existe ascensão espiritual, nos orienta a doutrina espírita. Eu entreguei para vocês 2 papeizinhos, não foram 2? Tem pessoa que tem um só, não tem? Quem é que está faltando algum? Todos têm 2? Tudo bem. O primeiro, que é aquele das nossas virtudes lá, né, os defeitos, e o segundo, uma perguntinha. Quem aqui não conhece o Livro dos Espíritos? Todos não conhecem? Não conhecem? Tá. Quem é que já leu o Livro dos Espíritos aqui? Levanta a mão. Só para a gente... Ninguém está julgando ninguém, não. Vamos levantar a mão, porque o pessoal fica assim, eu não enxergo direito. Quem leu? Tá bom, claro. Quem é que estudou ou que está estudando o Livro dos Espíritos? Pode levantar a mão. Quem é que não tem o Livro dos Espíritos em casa? Quem não tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem dá mais? Quem dá mais? Então tá. Então vocês vão ganhar hoje de presente o Livro dos Espíritos. Tá? Eu vou dar de presente para vocês. Se alguém não levantou o braço para ficar com vergonha, pode pegar, tá?
Espíritos é o primeiro livro escrito por Kardec. Kardec recebeu as informações dos Espíritos e passou por esse livro aí. Esse livro é um livro de perguntas e respostas. Ele tem 1019 perguntas e respostas. Tudo o que acontece, ou que pode acontecer, de importante na nossa vida, tem nesse livro aí. Perguntas e respostas. Parece que foi feito no momento atual. O estudo, a gente vai estudando, parece que tudo que está ali foi feito para esse momento. Parece que foi lá. Tudo na doutrina espírita é feito para o momento atual e para daqui mais uns 2 ou 3 mil anos ainda. Tá? Segundo o Haroldo, todo mundo conhece o Haroldo Dutra Dias aqui ou não? Quando o Haroldo não era muito conhecido, que ele vinha para cá, a gente ficava de noite conversando. E na época, ele falou que a doutrina espírita estava na frente das demais 500 anos. Semana passada eu ouvi uma palestra dele que ele falou que, pelo que ele está vendo no mundo atual, a doutrina espírita está 3.000 anos na frente das outras. Pelo que está acontecendo. Então, esse livro aí é o primeiro livro, e várias pessoas falaram para mim: eu não leio o livro dos Espíritos porque eu acho difícil. Realmente, para quem não tem. Agora, todos nós, bom, eu sou curioso, não sei se vocês são, né? Todos nós somos curiosos. Às vezes você quer perguntar alguma coisa, você fala de espiritismo, né? De feitiço, de guerra, porque uns é bonito e outros feio, outro é feio e pobre, outro é lindo, maravilhoso e rico. Não é verdade? Então, a gente pergunta, por que a criança é bonitinha, inteligente, rica, a outra é feinha, pobre, burrinha? Por que isso? Onde que está a justiça divina? Então, existem N perguntas que a gente faz. E quando a gente chega no centro, a gente tem o quê? Vergonha de perguntar. Pergunta muito para o colega do lado, para mim sabe pouco. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou ver se eu consigo aguçar a vontade das pessoas de estarem estudando o livro dos Espíritos. Bom, 3 livros que a gente não podia abrir mão, não pode abrir mão. O livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo e o livro Céu e Inferno. Os outros é importante, muito importante. Só que é o seguinte, a gente às vezes não dá conta de ler nenhum. Se você ler esses 3 já está muito bom. Então, tudo que acontece na nossa vida está nesse livro. O que eu fiz? Para facilitar. De 1019 questões, perguntas, eu transformei em 4.095. Porque existem perguntas que estão nas entrelinhas para mim. Para mim. Então eu passo para você. De repente, nas entrelinhas, vocês vão ver outras coisas que eu não vi. Então não tem nada meu aqui falando o que é verdade e o que não é verdade. Eu estou só indicando um caminho. Certo? Então, por exemplo, esse papelzinho que eu dei aqui tem um número na frente, não tem? Então eu vou pegar o maior aqui. Nascimento. Ó, eu coloquei nascimento e coloquei morte. Por que eu não coloquei encarnação e desencarnação? Porque pode ser que uma pessoa leiga vai pegar. Mas na hora que ela começar a ter contato com o livro, ela vai. Por exemplo, sobre morte, tem 131 assuntos que eu posso pesquisar em ordem alfabética. Você tem ordem alfabética lá? Não é isso que eu quero. Por exemplo, eu peguei um exemplo aqui para dor. Quem é que não tem dor? Se nós estamos aqui hoje, é porque nós temos dores. Que tipo de dor cada um sabe? Então eu peguei aqui só para ter uma ideia. Sobre dor, a dor é necessária ao processo de evolução? Você quer saber isso? Vai lá na questão 866, que está lá. Amputação do membro, dor pós-morte, pelo espírito, bem sofrer e não sofrer. Está lá. Dor, arrependimento das faltas.
duração do sofrimento, finalidade, acaso, imprudência, moralidade, perfeição e evolução. Está tudo aqui na questão 859. E aí por lá fora, né? O sofrimento e o esforço para se melhorar. Provas escolhidas podem ser referidas tanto ao futuro quanto ao passado. Quer dizer, tem umas perguntas que a gente vai encontrar a resposta aqui. Tá? Eu fiz essa postura para mim, tá? Que é as perguntas que a gente procura quando você quer. Sobre qualquer assunto que você quiser, você vem aqui no cabeçalho, né? Porque foi dividido em 3 colunas aí, o jeito que está aqui. A primeira fala o assunto, a segunda dá mais ou menos uma dica do que é, e depois tem lá a pergunta e a resposta. Nesse WhatsApp aqui, quem quiser se interessar pelo dicionário, eu mando gratuitamente, não tem despesa nenhuma. Aí vocês podem pegar e vai no lugar de xerox, e xerox fica isso aqui. Se alguém quiser levar isso aqui, o xerox fica em R$16,85. É o preço do xerox. Mas se alguém quiser, está disponível nesse WhatsApp aqui gratuitamente, tá? Para vocês. Eu acho que vocês vão gostar, porque tem muitas perguntas aqui que às vezes a gente continua fazendo errado porque a gente não sabe. E a doutrina espírita é uma universidade dos sentimentos. Ela ensina muita gente. De posse disso daqui, eu vou colocar o nome de vocês e vou colocar lá na frente, MN, ou seja, eu seria amigo dos Espíritos. Qualquer dúvida, não entendi isso daqui, pode entrar em contato que depois a gente responde. Posso não responder na hora, mas um dia ou 2 aí, eu pego e respondo. Então, vocês ficam bem à vontade. Eu espero que esse livro dos Espíritos façam parte da vida de vocês. Porque depois que começou a fazer parte da minha vida, melhorou muito. Gratidão a todos. E até uma próxima, se Deus assim eu permitir. E a sete capitais? 7 capitais, pecado, 7 pecados capitais. Da Bíblia, estão fora da Bíblia. Pode começar. Vamos então serenar os nossos corações em forma de gratidão. A gratidão é a melhor das orações, nos orienta Joana de Ângeles. Nós costumamos dizer que eu não preciso de ninguém, não preciso de nada, eu sou autossuficiente. Trabalho, tenho meu salário, vou para casa, não incomodo ninguém. Eu tenho a minha vida e não dependo de ninguém, não quero atrapalhar a vida de ninguém. Só que não nos esquecemos que a nossa camisa, a nossa blusa alguém fez, nosso sapato alguém fez. Tudo que nós temos na vida alguém fez para nós. Então nós temos que ser gratos a tudo e a todos. Principalmente a Deus, nosso Pai, né? Pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos. Muitas vezes nós só lembramos do Pai quando nós estamos passando por problemas de dificuldade. Mas quando nós adentramos a casa espírita,
nós não estamos agradecendo, nós estamos sendo disponíveis, nós estamos ganhando bônus horas. E nós levamos daqui também tudo aquilo que nós merecemos. Cada um de nós tem a nossa cruz para carregar, né? Os nossos acertos com o Pai Celestial. Mas Ele não nos desampara. Sempre que nós pedimos, nós vamos receber. Às vezes a gente não entende a forma, mas a gente recebe. E que nós possamos voltar para os nossos lares, levando conosco tudo aquilo que nós viemos buscar. Cada um de nós sabe onde é que aperta o nosso sapato. Todos nós sabemos. E às vezes tem coisas que a gente não conta para ninguém. Vamos morrer e levar conosco. Mas a gente pode estar conversando com Jesus, conversando com Deus e sermos amparados. Aqui nesta casa, todos nós fomos tratados e continuamos a ser tratados. Por isso, meu Pai, a nossa gratidão por tudo que nós temos na nossa vida. Pela nossa família, pelos nossos braços perfeitos, pernas perfeitas. Gratidão pela nossa liberdade. A liberdade é o bem mais precioso que todos possuímos. O direito de ir e vir, o direito de gozar de tudo que existe no universo, são dádivas por ti concedidas a todos nós, por misericórdia da tua bondade, do teu amor incondicional. A noite chega de mansinho e com ela o descanso do nosso corpo e uma liberdade parcial ao nosso espírito. Permita que ao deitarmos hoje, o nosso espírito possa frequentar uma escola de aprendizado, um local de estudo, um local de trabalho, e para que nós possamos amanhecer no dia de amanhã, forte, saudável e descansado, para podermos sair em busca do abençoado pão nosso de cada dia. Que nós todos possamos voltar para os nossos lares, na certeza do dever cumprido. Que assim seja. Amém. Graças a Deus.